capítulo 5, versículo de número 1, do segundo livro dos Reis. Esse texto diz assim, olha: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Versículo 2 vai dizer que saíram Tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4, Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Feche os teus olhos. Deus e Pai, fala conosco, é o que nós precisamos, no nome de Jesus, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos e que juntos possamos ser um canal, um instrumento nas tuas mãos. Abençoa-nos no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém e amém. Amém, amados? Amém. Esse texto é muito conhecido. Como eu havia dito, já ministrei algumas vezes. E muitas vezes, algumas não, muitas. E esse texto fala de Naamã. Esse texto diz de um homem, e o versículo de número 1, ele é um versículo bastante expressivo, de bastante expressividade, porque nesse versículo o texto diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Esse texto diz que ele era comandante do exército do rei da Síria. E é interessante porque o texto diz que ele era grande homem diante do seu senhor, o rei. E vai dizer que, e de muito conceito, porque por ele, aí entra o Senhor com letra maiúscula, o Senhor dera vitória à Síria. Aí vai dizer que ele era herói de guerra, porém leproso. Quando a gente analisa esse texto, quando a gente desenvolve uma boa hermenêutica dentro desse texto, a gente aprende aqui algumas coisas. A gente observa que em algumas vezes em que a Síria se levantou contra o povo de Deus, ela vence o exército de Israel, e o exército de Israel então fica submetido ao exército da Síria. Eles chegam naquele lugar e eles decidem levar cativos com eles aqueles ao qual os seus olhos se agradassem. E eles levam uma menina
O texto é muito claro, porque esse texto fala de uma menina, esse texto fala de uma menina. O versículo de número 2, ele diz assim, ó: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina. Uma menina. Eles levam cativa uma menina. Eles levam essa menina como escrava. Uma menina arrancada do seio da sua família. Uma menina que talvez teve os seus pais ou seu pai morto na batalha, na guerra. Essa menina é arrancada da sua casa. E essa menina é levada para servir a esposa de Naamã. Quando ela chega na casa de Naamã, ela observa que Naamã possuía uma família. Isso é lindo. O Senhor dera vitória a ele. Deus olha do alto e se agrada de Naamã. Ele era sírio, mas Deus se agrada dele. E essa menina então é levada para servir como escrava. O escravo é aquele que não possui direitos. O único direito do escravo é não ter direitos. E essa menina é levada cativa. Ela é levada como escrava. E o que mais me chama a atenção na vida dessa menina, que faz parte do milagre de Naamã. Eu já escutei muitos pregadores dizendo, uns querem ser Eliseu, outros querem ser um moço de Eliseu, que levou a mensagem até Eliseu, e poucos querem ser essa menina. E o texto é muito bonito, porque essa menina, ela não aceitou ser escrava. Deixa eu repetir para tu entender. Ela foi levada cativa, mas ela não aceitou ser escrava. Deixa eu te fazer entender. Pastor, mas se ela foi levada cativa como escrava, ela não teve opção. Talvez. Mas ela não se submeteu a ser escrava. Ela preferiu ser serva. De repente você está vivendo um dos maiores cativeiros da sua vida. Mas se você entender que dentro desse cativeiro você pode servir, que dentro desse cativeiro você pode fazer a diferença, que dentro desse cativeiro que você está vivendo, o Espírito Santo pode te usar em meio às pessoas que envolvem o cativeiro. De repente você foi capturado espiritualmente, justamente por essas pessoas que te levaram cativo. E essa menina, ela é levada cativa, e ela simplesmente é um instrumento. Ela vira e diz: se o meu Senhor tivesse noção que lá em Samaria, quando eu disse para você que que Naamã possuía uma família, ela não vira para o seu Senhor, ela vira para a esposa de Naamã. Ela vira para sua esposa e diz assim: olha, se o meu Senhor tivesse lá em Samaria, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, lá tem alguém que o restauraria da sua lepra. O que leva essa menina a interceder pela vida do seu Senhor, que ainda que tivesse sob o domínio dele como uma escrava, o que leva essa menina a ser uma serva, é o fato dela olhar para a família de Naamã e ver uma família, talvez uma esposa que chorava de dia e de noite, tentando dizer de alguma forma: meu marido a qualquer momento vai ser tomado por essa enfermidade e vai morrer. Ela viu o sofrimento dessa mãe, dessa esposa, e ela então tenta interceder por ele. Ela é um instrumento de intercessão. Ela vira e diz: olha, lá na cidade, lá da onde eu vim, tem um profeta. Isso é lindo, amados. Deixa eu repetir, ela não aceitou ser escrava. Ela disse: mesmo em meio à minha escravidão, eu decidi ser serva. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Eu não sei quais são as tribulações que têm te assolado. Mas uma coisa eu sei: quando eu entendo o valor de um servo, quando eu coloco isso no meu coração e coloco isso em prática, o desejo ardente de servir, o desejo ardente de poder ser útil a alguém, o desejo de poder profetizar na vida de alguém. O meu desejo, talvez a menina dissesse no seu coração, era de poder voltar para a minha terra. Mas uma coisa eu sei: lá tem um homem de Deus capaz de curá-lo. Lá tem um homem de Deus capaz de restaurá-lo. Lá em Samaria tem profeta. Repita comigo: lá em Samaria tem um profeta capaz de restaurar a vida de Naamã. Isso é lindo. Essa menina faz parte do milagre de Naamã.
Essa menina é a porta de entrada do milagre de Naamã. Se ela não se manifestasse, o milagre não aconteceria. E Deus então usa essa menina como instrumento. E é tão bom quando você percebe que você é um instrumento de Deus nas mãos do Pai. É tão bom quando você desenvolve isso no teu coração, na tua alma. Seja apenas um servo. Seja apenas como essa menina, que ainda em meio às suas dores não ficou presa, não se permitiu que as suas frustrações de não estar na sua terra paralisasse a sua boca. Então profetiza, seja qual for a circunstância que você viva, abra a sua boca e mostre que você é luz. Repita comigo: a luz não foi chamada para brilhar em meio a outras luzes. Repita comigo: luz foi chamada para brilhar em meio às trevas. Você recebe isso aí no teu coração? Você pode levantar uma das suas mãos. Posso liberar sobre a tua vida? Posso. Você foi chamado, chamada para brilhar em meio às trevas. Você está entendendo? Toca na pessoa do teu lado, diz: você vai brilhar em meio às trevas. Diga: Deus te chamou para brilhar em meio às trevas. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Mas eu quero falar de um outro personagem. E esse outro personagem se chama Eliseu. Eliseu é o profeta. Essa mulher fala de Eliseu, e agora Eliseu precisa se manifestar. E Eliseu se manifesta porque o rei de Israel envia uma carta. O rei de Israel envia uma carta. E essa carta que ele envia na direção do rei da Síria, envia uma carta. E essa carta que ele envia em direção ao rei de Israel é para que o rei de Israel curasse Naamã. Quando o rei de Israel lê aquela carta, ele diz: acaso sou eu Deus capaz de dar ou tirar a vida de alguém? Acaso sou eu Deus capaz de livrar alguém, dizer: olha, você vive, você morre? E a Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes. E ao rasgar as suas vestes, automaticamente ele vai lá e se humilha. Ele vira e diz assim: eu sei que ele quer um pretexto para romper comigo. Ele só quer um pretexto para poder romper comigo. Mas o versículo de número 8 nesse texto vai dizer assim, olha o que diz o texto: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eu amo esse texto, amado, porque Eliseu chama para ele a responsabilidade. Naamã está prestes a ir para Israel. Naamã agora se apresenta diante do rei de Israel com uma carta. O rei de Israel não sabe o que vai fazer. Ele lê aquela carta, porque Israel estava subjugada à Síria. Ele lê aquela carta, ele não sabe o que vai fazer, e ele vai lá e rasga as suas vestes. Mas quando ele escuta dizer que o rei rasgou as suas vestes, ele vai dizer o seguinte ao rei de Israel: por que ele rasgou as suas vestes? Que negócio é esse? E aqui esse texto é muito bonito, porque esse texto mostra os profetas dessa geração. Profetas que vão ver o caos e não vão se habituar com ele. Profetas que vão ver o caos e vão entrar em meio ao caos e vão profetizar no meio do caos. Sabe por que Deus escolhe Ezequiel e o coloca num vale cheio de ossos secos? Porque Deus pega Ezequiel e diz: Ezequiel, é do meio desse vale que você vai profetizar, para que esses ossos tornem a vida. Você está entendendo? Diga amém. Só pode profetizar aquele que viveu. Eu digo, só pode falar de fome aquele que já passou fome. Só pode falar de necessidade quem já passou necessidade. E Deus pega os profetas e coloca eles no meio do caos e diz assim: é daqui que eu quero que você profetize, porque daqui o teu olhar vai ser diferente.
E Eliseu então assume para ele a responsabilidade. Você sabe por que muitos milagres não acontecem nas nossas vidas? Porque não tem quem assuma a responsabilidade de profetizar. Toca mais uma vez em quem está ao teu lado e diga assim: para de murmurar, para de reclamar, abre a tua boca e profetize. Abra a tua boca e assume o teu papel. Abra a tua boca e entra nessa brecha. Abre a tua boca e Deus se manifestará através de você, de você, de você, de você, de você. Ele vai usar você para os seus. Ele vai usar os seus, você, para essa geração. Você está entendendo? Diga amém. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E Eliseu, ele é aquele que vira para o rei e diz assim: rapaz, avisa lá para o rei, pergunta para ele por que ele rasgou as vestes dele. Por quê? Por que ele rasgou? Aí ele vai chamar para ele, vai dizer: deixai-o vir a mim, me ajuda, deixai-o, e saberá que há profeta em Israel. Sabe, amados, deixa eu liberar algo sobre a tua vida hoje. Será que tem profeta hoje aqui capaz de assumir o seu papel, o seu posicionamento? Será que tem pessoas que hoje está vendo, talvez esteja vendo a sua família declinando, caminhando para um caos, mas que hoje vão dizer assim: olha, eu sou profeta dentro da minha casa, eu sou profeta para a minha família, eu estou assumindo. Ei, será que tem pessoas aqui capazes de virar para outras e dizer: para de chorar, porque Deus ouve a oração do justo, e a oração do justo vale muito em seus efeitos? Será que tem pessoas aqui capazes de dizer: a tua luta é a minha luta, a tua batalha é a minha batalha, mas também a tua alegria vai ser a minha alegria? Tu pode tocar no teu lado aí, vira para ele, vira para ela e diz: a tua alegria vai ser a minha alegria. Se é para Jesus, parte. Nós falamos da menina, nós falamos do profeta Eliseu, que nem recebe Naamã. O versículo 10 diz que ele não recebe Naamã. O versículo 10 diz que ele envia um mensageiro. Olha o que diz o versículo 10, olha o texto. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Vai e lava-te 7 vezes. Ele vira e manda um mensageiro: eu não vou atender ele não. Vai você, Geazi, vai lá. Eu vou lançar sobre a sua vida uma palavra, uma autoridade profética. E quando tu abrir a tua boca, sabe, amado, tem coisas que talvez você não entendeu e você precisa entender hoje. Você precisa compreender. Mas pastor, mais à frente o próprio Geazi vai lá e aceita a oferta que Eliseu não aceitou. Eu entendo isso. Deus sabia de tudo isso, sabia. Mas quando é liberada uma palavra profética, Deus pode usar até o caído para levantar o abatido. Você está entendendo? Diga amém. Deus não é a questão do ser humano, não é a questão de quem está ministrando, é a questão do poder da palavra, daquele que está tomando aquele que está ministrando e sendo liberado para a tua vida. Então a palavra tem poder. Repita comigo: a palavra tem poder. E aqui a gente encontra agora o terceiro personagem que eu quero falar hoje desse texto. E o terceiro personagem é uma definição. Ou seja, ele tinha que dar os mergulhos no lugar certo. O texto diz que eram 7 mergulhos que tinham que ser dados aonde, amados? No Jordão. Vamos falar um pouquinho do Jordão. Se nós viermos de trás para frente, nós vamos dizer que o Jordão foi onde Cristo se batizou. O Jordão foi o palco de muitos milagres. O Jordão foi aonde Elias fere as águas e o Jordão se abre, eles passam em seco. O Jordão é o primeiro milagre que Eliseu faz, porque ele pega a capa de Elias e ele fere as águas e o Jordão também se abre. Foi no Jordão que Deus virou para Josué e diz: Josué, mande com que os sacerdotes toque o Jordão, que os pés dos sacerdotes toquem o Jordão.
E quando os sacerdotes, quando eles tocaram o Jordão, automaticamente, ao tocar o Jordão se abre. E aí Deus dá uma ordem para que fosse escolhido 12 pedras do meio do Jordão. Então o Jordão, na verdade, se você for estudar sobre ele, você vai ver que coisas maravilhosas, milagres maravilhosos aconteceram no Jordão. O Jordão é um palco de milagres maravilhosos. Agora, eu entendo uma menina, eu compreendo que essa garota, ela foi um instrumento de Deus. Eu compreendo que houve um profeta, que foi quem abriu a boca, e agora Deus prepara um lugar para promover o milagre. Você está entendendo? Diga amém. Então, deixa eu falar de novo isso aí. Eu entendo uma menina que liberou uma palavra. Eu compreendo um profeta que foi instrumento de Deus. E eu compreendo o ambiente que Deus havia preparado para que o milagre acontecesse. Você entendeu isso aí? Então Deus tem sempre alguém que vai liberar algo sobre a tua vida, e você pode ser essa pessoa. Deus tem sempre alguém que vai profetizar sobre a tua vida, e você pode ser essa pessoa. Mas Deus tem sempre um Jordão para nós. Deus tem um ambiente para mim e para ti, para que através desse ambiente, desse rio que não era muito largo, que a água era turva, mas era o lugar que Deus sinalizou que seria o lugar do milagre da vida de Naamã. Então eu vejo a menina, eu vejo o profeta, eu vejo o Jordão, eu vejo Deus preparando todas as coisas. E aí eu descubro, é o tema da nossa meditação. Eu compreendo algo, Deus me deu algo, e o que Ele me deu começou a falar poderosamente ao meu coração. O que Ele me deu começou a falar de uma forma que cada dia falava mais. E eu fui entendendo que não foram eles, me ajuda, não foram eles, foi Ele. Não foram eles, mas foi Ele. A gente pega e a gente entende Lucas, lá no capítulo 4, no versículo de número 27. Quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso, eu vou entender que a menina foi tremendamente usada. Eu vou compreender que automaticamente o profeta Eliseu foi um instrumento de Deus. Eu vou entender que o Jordão foi um palco de coisas maravilhosas, mas não foram eles, foi Ele. Foi Ele que de uma certa forma disse: haverá uma tipificação da minha presença, segunda pessoa da Trindade, lá no Antigo Testamento. Eu, o próprio Cristo, me manifestarei lá através da minha graça. Eu, o próprio Cristo, irei até o Antigo Testamento e me manifestarei naquele lugar. O texto diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus vai citar Naamã no Novo Testamento. Esse texto é a tipificação da graça de Cristo lá no Antigo Testamento. O texto deixa muito claro que Naamã era sírio, ou seja, não era a pessoa que deveria de receber um milagre, não fazia parte do povo de Deus, mas a graça alcançou o sírio, como a graça me alcançou e te alcançou. Você está entendendo? Deus está dizendo: para de buscar pessoas para tentar dar a elas o motivo do teu milagre, para de buscar situações para tentar dar a eles o motivo do teu milagre. Você foi alcançado pela graça de Cristo. Você não era merecedor, e nem eu, mas a graça de Cristo, ela te alcançou, ela tem te alcançado. O Senhor tem dito para mim e para ti: tenho eu insistido na tua vida, diz o Espírito Santo de Deus, tenho eu insistido na tua vida, porque eu sei que tu é aquela pessoa que lá na frente vai frutificar da forma que eu quero que frutifique. Vai desapontar? Não, mas vai apontar para tudo aquilo que eu tenho certeza que você vai apontar. Então Deus, o Deus de milagres, há de se manifestar na tua vida no nome de Jesus. Deixa eu falar, pode deixar, deixa eu falar. Não foram eles, foi Ele. Não foram eles, não é o pastor Alexandre, foi Ele. Não é a nova unção, foi Ele. Ele decidiu estar contigo. Ele decidiu dar as mãos à tua família. Ele decidiu marcar um encontro triunfal contigo na cruz do Calvário, através da cruz do Calvário. Você está entendendo até aí? Por favor, diga amém. Mas deixa eu ir mais além.
Eu só usei esse texto para mostrar que a menina foi tremendamente importante, mas foi apenas um instrumento. O profeta Eliseu, cara, esse cara, ele me emociona. Ele é conhecido como o profeta da consolidação. Quando eu leio os textos e os relatos, ele me emociona. A forma que Deus usa ele na simplicidade. Mas não foi ele, foi ele. Eu vejo o Jordão um palco lindo e maravilhoso, mas também não foi ele, foi ele. Porque se eu achar que foi a menina, eu desmereço o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se eu achar que foi o profeta, eu desmereço o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se eu achar que foi o Jordão, eu desmereço o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E você sabe quando Eliseu entende isso? No capítulo de número 5, no versículo 16, do segundo livro dos Reis. E eu caminho aqui para o texto da finalização dessa mensagem. Nós vamos ler esse versículo. O versículo diz: porém ele disse, tão certo Espera aí, como... Márcia, um minutinho, vamos voltar ao 15 para a gente não perder o fio da meada. Versículo 15 diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Versículo 16. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Por que o profeta recusa o presente? Ele recusa o presente porque o próprio Espírito Santo é quem se manifesta. O próprio Deus é quem vira para ele e diz: rapaz, não aceite esse presente, porque se você aceitar esse presente, o milagre de Naamã terá um preço a ser pago por qualquer pessoa. E o milagre de Naamã é a tipificação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele entende isso, e quando ele entende, ele não aceita o presente. Levanta uma das tuas mãos para o alto e diz: se tem uma coisa que Deus não permita que eu toque, é na sua glória. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: não toca na minha glória, porque eu não divido ela com ninguém. Não toca na minha glória, porque eu não divido ela com ninguém. Repita comigo: toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Você pode oferecer as suas palmas a Ele? Eu encerro no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Vamos ler mais uma vez, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A Bíblia diz que Jesus ele entra no templo e ele expulsa todos os que ali vendiam e compravam. E o texto ele vai mais além, porque ele também derruba a mesa dos cambistas. E ele também, o texto diz, e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a igreja dos dias atuais? O que tem acontecido contigo, templo do Espírito Santo? O que houve com você? A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: afinal de contas, Jesus não sabia? Ele não sabia que dentro do templo havia uma comercialização? Será que Jesus não conhecia? Ele precisava entrar no templo para fazer tudo isso?
Por que ele entra no templo? Se ele de fora sabia o que acontecia do lado de dentro. Ele entra no templo, e eu quero falar com você que acha que está longe da presença de Deus. Ele entra no templo porque o templo é dele, e se o templo é dele, ele tem acesso ao templo. Ele entra porque ele quer entrar, ele entra quando ele quer entrar, ele entra no templo que ele acha que ele tem que entrar. Não é no teu templo, não adianta fechar as portas, porque ele tem a chave do templo. Ele entra no templo porque o Pai deu direito a ele de entrar no templo. Ele entra no templo bagunçado porque o templo é dele. Ele entra no templo onde os compradores e vendedores tiveram que ser expulsos. Ele entra no templo para acertar esse templo. Ele entra no templo para pôr ordem dentro do templo. Ele entra no templo para colocar as coisas no seu devido lugar. Ele entra no templo porque outrora você entendeu que não era menina, outrora você entendeu que não era o profeta, outrora você entendeu que não era o Jordão. Mas eu não sei o que houve contigo. Você se perdeu no meio da tua caminhada, você se perdeu no meio da tua trajetória cristã, e Jesus agora tem que entrar no templo, porque outrora você entendia que não eram eles, era Ele, mas você deixou de acreditar nisso. Agora os milagres, você espera mais das mãos de pessoas do que da mão do próprio Deus. E Ele tem que entrar no templo. Ele expulsa os compradores e vendedores, porque só há comprador onde há vendedor. Você está entendendo? Então Ele não expulsa só aqueles que vendiam, Ele expulsa aqueles que compravam também. Ele começa a colocar ordem no templo. Deixa eu repetir para você. Aí pergunta: pastor, por que Jesus colocou ordem no templo? Porque o texto, os versículos, eu vou voltar nesse texto, mas olha o que diz o versículo de número 13. Olha o que diz o texto. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. O que houve com o templo de Cristo? O que houve com esse templo que está aí dentro de você? Será que tu não entendeu que santo e profano não se mistura? Será que tu não entendeu que é como água e óleo? Eles não vão se misturar nunca. Será que você não entendeu que você precisa voltar a ter uma vida com Deus? Eu não sei com quem Deus está falando. E aqui não é uma palavra dura para tu sair daqui confrontado, conflitado, ao ponto de não ser capaz de mudar a tua história. Aqui é uma palavra de um pastor que está dizendo que Jesus está entrando no templo hoje. Coloca a mão aí à altura do teu coração. Isso, deixa eu profetizar. Jesus está entrando no templo hoje. Eu quero saber se você vai poder dizer que essa casa é sua. Eu quero saber se você vai poder dizer: essa casa é sua. Ele está entrando no templo hoje. Ele está acertando algumas coisas. O versículo de número 12, deixa eu voltar que eu não vou me prolongar muito agora, mais uns 5 minutinhos eu termino essa mensagem. O versículo de número 12, ele diz assim: olha, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas. Para por aí, ele derriba as mesas dos cambistas. Ele vai lá e derruba as mesas dos cambistas. Chega de negociação na minha casa. Você não entendeu? Chega de negociação na minha casa. Chega de negociação na minha casa. Chega, coloca a mão à altura do teu coração e diga: chega de negociação na casa do meu pai. E o texto continua: e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não é isso? Pode ler. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pombas. Me peça uma cadeira, me peça uma cadeira. Isso, pode ser aqui. Isso. Peça uma cadeira. Repita comigo: Jesus derrubou a cadeira dos que vendiam pombas. Por que ele derruba a cadeira e não derruba aqueles que negociavam as pombas? Por quê? Por que ele derrubou a cadeira?
ele sabia que aqueles que negociavam pombas já estavam caídos. Ele não precisa derrubar quem já está caído. Aqueles homens negociavam pombas dentro do templo. Aqueles homens, me ajuda, eles negociavam pombas dentro do templo. Esses homens não entenderam que a pomba é o simbolismo do Espírito Santo. Esses homens prendiam as pombas em gaiolas, para que elas não voassem. Eles não entenderam que as pombas tinham que estar livres dentro do templo, que o Espírito Santo precisava de estar livre dentro do templo. E Jesus vai lá e derruba a cadeira. Ao derrubar a cadeira, ele manda um recado: a bagunça dentro do meu templo acabou. Sabe por quê que alguns milagres não aconteceram? Talvez na sua vida ainda. Sabe por quê? Porque Ele hoje manda eu te dizer: enquanto eu não arrumar a casa, eu não posso promover milagres. Versículo 14, olha o que diz. Olha o que diz o texto. Depois que ele vai lá, expulsa os compradores e os vendedores. Depois que ele vai lá, derruba a mesa dos cambistas, aqueles que estavam negociando dentro do templo. Depois que ele vai lá e retira a cadeira daqueles que negociavam pomba. O versículo diz o seguinte: que vieram a ele. Vieram a ele. Aonde? No templo. Vieram a ele. Cegos e coxos. Vieram a ele. Vieram a ele. Aonde? No templo. Vamos lá, leia mais uma vez, Márcia, até eles pegaram no espírito isso. Vieram a ele no templo. Leia mais uma vez. Vieram a ele no templo. O templo que outrora estava bagunçado, o templo que outrora estava virado de ponta cabeça, o templo que outrora tinha compradores e vendedores, o templo que outrora tinha mesas de cambista, o templo que outrora as pessoas estavam limitando o poder de Deus, não deixando Deus agir, segurando, retendo, dizendo: eu tenho poder, eu seguro, eu retenho, eu mantenho, eu prendo. Ei, quando Jesus termina com tudo isso, os milagres então estavam propensos a acontecer. Vieram a ele, leia de novo. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Quando o templo está limpo, Jesus vem, Jesus entra, Jesus cura, Jesus manifesta, Jesus limpa, Jesus faz, Jesus salva, Jesus liberta. Só bate se for para Ele. Só bate palma se for para Ele. Se for, pode bater, pode bater, pode bater. Eu gosto de uma fala do apóstolo Paulo. Eu tenho 10 anos de ministério, 10 caminhando para 11. 10 anos. Mas tem uma fala do apóstolo Paulo que me coloca no meu devido lugar. Paulo, ele vira aos Efésios no capítulo 3, versículo 1. Isso me coloca no meu lugar. Isso me coloca no meu lugar. Porque às vezes a gente acha que somos nós. Às vezes nós achamos que é por causa do meu talento. Às vezes nós achamos que é por causa da nossa capacidade. Às vezes nós achamos que é por causa. A gente quer inventar uma.
Deus tem feito porque Ele é comigo. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo se coloca como prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Importa-vos, ou importa-me que Ele cresça e que eu diminua. Hoje Deus te trouxe aqui, amado. Nós temos ministrado uma canção, e essa canção é uma declaração, porque no refrão diz: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Eu amo a menina. Eu amo que o texto fala dessa menina. Mesmo escrava, ela decidiu ser serva. Eu amo o profeta Eliseu, seus feitos e maravilhas, como Deus agiu através deles. O Rio Jordão foi o palco de maravilhas, mas enquanto eu não entendo, ou enquanto eu não entender que não foram eles, foi Ele. Um dia alguém falou de Jesus para você. Você começou uma caminhada. Era tudo muito bonito. Mas de repente algumas coisas te entristeceram. Algumas coisas te aborreceram. Algumas coisas te fizeram parar. Só que como instrumento de Deus, eu vim aqui te dizer que não foram eles que te chamaram, foi Ele. Hoje Ele quer poder ouvir de você. O que diz o início dessa canção, o que diz essa canção, que ela vire talvez a conclusão dessa palavra. Seja bem-vindo a... Deus está te chamando de volta. A casa é sua, pode entrar. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Eu entro nesse templo quando e na hora que eu achar que tenho que entrar. Esvazio de mim. Ele sabe muitas das vezes que dá uma bagunça, está tudo virado de ponta cabeça, mas ainda assim Ele entra. É naquele tempo da sua vida que você pensou que Jesus esqueceu de você, desistiu de você. E aí Ele decide entrar no templo. E Ele entra de uma forma tão gloriosa. Ele olha para esse templo que agora virou motivo de zombaria. Quando tu passava, que tu ia para a igreja, você era motivo para as pessoas de exemplo. Quando você para num ambiente que você não precisa, não deve, não pode parar, você vira motivo de zombaria. Mas Jesus decidiu entrar no templo.
Jesus está entrando em templos aqui hoje, irmãos. E Ele quer saber de você se essa canção de fato, todos nós, se essa canção de fato, ela pode ser verdadeira na sua vida. Eu não vou fazer um apelo hoje para você aceitar Jesus. Não vou fazer um apelo hoje para que você reconheça Jesus como autor e consumador, como aquele que deu a vida por ti. O apelo que eu vou fazer hoje é que você possa dizer: Jesus, entra nessa casa, porque ela é sua, é a tua casa. Ainda que você seja muito sincero e dizer: durante o período da minha vida eu me entristeci muito, eu me aborreci muito, eu não quis mais. Mas Ele está dizendo: eu tenho mantido fôlego de vida nas suas narinas. Todos os dias pela manhã eu assopro o meu ruá na tua vida. Eu ouvi a pastora pregando de manhã. Algumas pessoas acordam muito cedo e acordam movidas por um despertador, seja um telefone, seja um aparelho, seja o que for, porque você precisa de um despertador para acordar. Mas Deus está dizendo: acaso tu não entendeu que não é o despertador que te acorda? Porque esse despertador pode tocar, se eu remover de vós o fôlego de vida, e você não entendeu que você não vai acordar, que mesmo com ou sem despertador, quem te acorda sou eu todos os dias, assim diz o Senhor. Estou entrando em templos aqui, e eu só quero de você que essa canção, eu queria que você esquecesse quem estivesse ao seu lado, se coloque de pé, em nome de Jesus. Que essa canção fosse você e Deus, você e Deus. Cante conosco. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos